Então, boa tarde aí para vocês, né, do sétimo ano. Hoje nós vamos estar recapitulando e também corrigindo a atividade aí, transformações geométricas de polígonos no plano cartesiano, certo? Nós tivemos aí 8 questões, né, para fazer. Eu vou estar explicando e corrigindo ao mesmo tempo, tá? Então, vamos lá. Esse primeiro exercício, ele foi falado assim, ó. Localize no plano cartesiano os seguintes pontos. O ponto A, 2 e 3. O ponto B, menos 3 e 1. E ponto C, 3 e menos 2. Vamos observar aqui, ó, que nós temos duas retas, né? Como que eu sei que é uma reta? Vocês lembram lá nas explicações anteriores que uma reta, tá vendo a setinha aqui e aqui, ó. Isso aqui significa uma reta, tá? Uma reta infinita. Aqui, né, no horizontal aqui, ó, pode ver que também tem a pontinha de uma flechinha. E do outro lado também a pontinha da flechinha. Então, elas são as retas infinitas. Outra coisa aqui, ela é uma reta perpendicular, certo? Que está formando aqui 90 graus. E o próximo passo aqui, nós temos aqui uns quadradinhos, não tem? Pode observar aí, ó, que tem esses quadradinhos. Então, cada pontinho desses quadradinhos, ele é um espaço, ele vale um espaço. Então, por isso que fica, ó, 1, 2, 3, aí no caso foi até 15, certo? Na horizontal, eu tenho x, eu tenho a representação de x na horizontal. Do lado direito da reta vertical, eu tenho números positivos, ó, de 1 até 15. Ele vai até infinito, tá? No caso aqui, até 15. Do meu lado esquerdo, eu tenho os números negativos de x, ó. Menos 1, menos 2, aí foi até menos 10. Aqui para cima, aqui na vertical, nós temos aqui os positivos de y. Olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, foi até 10 aqui nesse caso. E para baixo, eu tenho os negativos de y, certo? Então, aqui, recapitulando, cada espaço aqui desse quadradinho, eu tenho um espaço, que eu conto 1. Então, se eu pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, certo? De qualquer lado que eu for, ó, daqui em relação aqui, ó, vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Tá, o exercício, agora, o que é para fazer? Eu tenho que achar 2 e 3, certo? Então, aqui, ó, respondendo aqui, tá? Respondendo aqui, ó, o 2, que é o x, tá? Sempre o primeiro número dos pares, o primeiro número é x, depois da vírgula, que é o segundo número, ele é o y, tá? Então, aqui, 2 é positivo e 3 é positivo. Então, onde está o 2 e o 3 positivo? Ó, eu estou aqui, ó. O 2 primeiro, que é x, tá? Sempre é nessa reta aqui, ó. Não importa se ele é negativo ou positivo, eu sempre vou ter que usar essa reta aqui horizontal, porque x é o primeiro. Então, fica 2. O 3, onde está o 3? O 3 está aqui, ó. Então, eu vou contar, ó. 1, 2, 3. Achei o 3 aqui, ó. Aí, na mesma direção aqui, eu faço a linhazinha para encontrar o 3 lá. Então, ficou 2 e 3. E aqui na interseção aqui, ó, das dois segmentos de reta, eu ponho o ponto, que é o ponto A. Agora, o outro é menos 3 e 1. Então, eu tenho aqui, ó, o x menos 3, que é negativo, então ele está do lado esquerdo. E o y, que está sendo positivo, que é o número 1. Então, eu sei que o 1 é aqui, ó, é acima da horizontal.
Então, eu vou pegar menos 3, então eu começo daqui, tudo de novo, ó. 1, 2, 3. Menos 3 aqui, achei. Aí aqui eu conto 1, ó. 1. E faço a marcação aqui, ó, entre o 1 até chegar no menos 3 aqui e ponho o ponto aqui, no encontro dos dois segmentos de reta. Aí coloco a letra B no caso, achei aqui. Agora vamos para a letra C. O C é 3 e menos 2. Então eu tenho aqui ó, o 3 de x. Como eu sei que y, quando ele é negativo, ele está para baixo, então eu vou ter que achar ele aqui embaixo. Então eu tenho menos 1, menos 2. Ó. Aí ligo aqui os pontos, um no outro, e ponho o ponto aqui no início dos dois segmentos de reta aqui se encontrando. Aí eu sei, certo? Outra coisa que a gente tem que identificar aqui é os quadrantes, tá? Então eu coloquei aqui já, eu coloquei em todos, nos 8 exercícios. Vocês vão ver primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá? Então o que significa? Quadrante. O que é o quadrante? É isso aqui, ó. É esse espaço que a gente tem aqui, ó, parecendo um retângulo, né? Aqui, ó. Isso aqui é o quadrante. Oi? Entrou mais alguém? Entrou. Aí, continuando, eu tenho o primeiro quadrante, né? O segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, certo? Então, isso aqui a gente tem que fixar bem. Saber também que cada quadradinho desse, ele é um espaço, tá? E é um espaço, certo? Então, se eu contar para cá, ele conta 1, 2. Se eu contar para baixo, é a mesma coisa, ó. 1, 2, certo? É os espaços que eu tenho para contar. Certo? Dúvida nesse primeiro exercício? Ou no que é quadrante, o que é x, o que é y? Em Aleph? O exercício 2. O exercício 2, ele diz assim, ó. No plano cartesiano abaixo, temos a metade de uma figura. Determine as coordenadas dos pontos marcados no plano. Em seguida, marca o simétrico desses pontos em relação ao eixo y para desenhar a outra metade da figura. Então, aqui, ela vai formar essa figura aqui. Nada mais é do que eu repetir ela do outro lado aqui, certo? Então, como que eu faço? Eu vou... Primeiramente, eu vou ensinar para vocês o que é simétrico. Simétrico é o seguinte, quando eu tenho uma figura aqui desse lado, eu quero fazer o simétrico dessa figura, ela nada mais é do que a repetição dela na mesma proporção ou o mesmo tamanho do outro lado, seja direito ou esquerdo, para baixo, né? Ou aqui do outro lado na esquerda novamente, certo? Então, nada mais eu vou tipo espelhar ela. Eu desenho ela aqui no mesmo tamanho aqui do outro lado. É isso que o exercício pede aqui, certo? Então, para mim fazer isso aí, o que é que eu tenho que fazer aqui? Ó? Primeiro, vamos achar o primeiro segmento de reta, esse de cima. Então, eu pego aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí, aqui, eu vou para cá, para o lado direito, que é onde eu vou desenhar ela. Ó. Então, eu conto. 1, 2, 3, 4. Certo? Aí, a de baixo é a mesma coisa. Ó. 1, 2, 3, 4, que é o mesmo comprimento. Aí eu desço um aqui, né? Desço um para baixo, igual tá aqui, ó. Ele desceu igualzinho. E subo um para cima aqui, ó. Aí eu vou ligando os segmentos de reta, que eu vou formando a figura, certo? Aí eu vou contar a flechinha aqui. Qual que é o tamanho dessa flechinha? Então eu pego desse pontinho aqui, ó, e conto, ó. 1, 2. Então vou contar aqui, ó. 1,
Aqui, ó, tô meia zero aqui, né? Aqui no caso vai ser 1, 2. Então a flechinha fica aqui, certo? Aí depois eu interligo os pontos e vou representar a figura aí novamente. Relembrando aqui, ó, nunca esqueça do quadrante. Isso aqui a gente tem que ter esse conhecimento, tá? Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Correto? Dúvida nessa questão? Eu gosto dos meus alunos. A terceira questão diz assim, ó, verifique quais são as coordenadas dos vértices do hexágono ao lado. Em seguida, determine o simétrico de cada um dos 6 pontos do polígono em relação ao eixo X. Desenhe um novo hexágono, esse será simétrico ao polígono original. Então, igual está aqui, né? Nada mais é do que espelhar ela novamente aqui do outro lado, né? Fazer o simétrico. O que é o simétrico? Nada mais é do que a repetição do mesmo tamanho da imagem do outro lado. Então, aqui, como que eu posso identificar isso aqui? Ó? Então, eu tenho que começar daqui. Aqui é o ponto 0. Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para mim chegar nesse primeiro ponto, eu tenho que andar 6 espaços. Certo? Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o primeiro ponto para mim fazer. Certo? Aí, agora, eu posso optar para qualquer lado. Certo? Então, aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Então, vai pegar, ó. 1, 2. Aí, eu contaria aqui, ó. 1, 2. Aí, seria o ponto, né? Aqui no caso eu errei aqui, ó. Pode ver aqui que eu coloquei no terceiro, certo? Mas ele seria aqui esse ponto. Mas, de qualquer forma, a figura vai ficar certa. Daqui, ó, de baixo, eu tenho que contar também, ó, a distância dele para cima aqui, ó. Então, eu tenho que contar, ó, 1, 2. Aí eu conto aqui, ó, 1, 2, certo? Aí eu acho o ponto aqui. Aí vamos pegar esse aqui, ó, por exemplo, né, que é o... Aí eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4. Que é esse ponto aqui, né? Isso. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho que pegar daqui para achar esse pontinho aqui, ó. Então eu pego aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para mim achar esse último ponto aqui, eu conto 9. Vamos ver se ficou certo aqui. Aqui vai estar errado, porque aqui eu dei um espaço maior aqui, ó. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficaria aqui esse ponto. Então ele ficou um a mais aqui, porque errou aqui no início, tá? Mas o princípio é esse aí, tá? É aprender a contar. Qual que é o objetivo dessa atividade? É a gente se interagir com os quadrantes, certo? E reconhecer aqui, ó, saber o que significa esses quadradinhos, né? Que é espaços entre eles, certo? Que nada mais é do que espaço. Cada quadradinho que eu tenho aqui, ele é um espaço, certo? Aí eu vou somando ele. Se tiver dúvida nessa terceira questão, vou passar para a 4. A 4 ela é um pouquinho mais difícil, mas ela é bem tranquilo para fazer. Ó. Determine o simétrico dos 3 pontos do triângulo em relação ao eixo Y e desenhe o novo polígono. Em seguida, desenhe o simétrico do polígono em relação ao eixo X. Para terminarmos, marque o simétrico em relação à origem do plano cartesiano dos 3 pontos do polígono original e desenhe o novo triângulo. Bom,
Primeiramente, nós temos que identificar aqui, tá? O eixo Y. Onde está o eixo Y? Está aqui, ó. Então, como ele está falando que eu tenho que fazer em relação ao eixo Y, então ele vai ter que ser para baixo aqui, tá? Aí vou desenhar. É a mesma coisa, eu vou ter que contar os pontinhos aqui, ó, né? Os espaços que eu tenho aqui nos quadradinhos, até chegar aqui. No caso, 1, 2, 3. Aí eu conto aqui, né? Para achar ele. 1, 2, 3. Certo? Para mim ir fazendo eles. 2, 3, 4. É a mesma coisa. Ele é um pouquinho difícil, porque a gente até acostumar, né, demora um pouco para contar os espaços aqui, certo? Então, mais é isso. Dúvida aí? Tem ninguém? Qual é os nomes, tá vendo? Não dá para... Tá o Alan, o pai, a Gabriela, a Grazi. Gabriela, tá com dúvida? Não. Muito bom. Então, entendeu bem aí como que faz para identificar, para fazer os desenhos? Sim. Então, tá bom. Então, vamos passar para o 5. Vamos passar para a questão 5, tá? A questão 5, ela é um pouquinho mais difícil, mas com a explicação, vocês vão ver que ela é bem facinho também de fazer, tá? Aqui, o que ocorreu aqui? Nós vamos criar aqui uma imagem, né, de um retângulo menor e depois vai se transformar esse mesmo retângulo aqui, através dessa multiplicação aqui do menos 2, ele vai ficar um retângulo maior, certo? Como que eu faço essa questão? Primeiramente, eu vou ler ela aqui, né, e depois nós vamos interpretar ela. Marque no plano cartesiano os vértices de um retângulo. As coordenadas são o ponto A, 1 e 1, B, 5 e 1, o C, 1 e 4 e D, 5 e 4. Este retângulo será desenhado no primeiro quadrante, ou seja, ele já determinou que a gente tem que desenhar ele no primeiro quadrante, tá? A gente segue os exercícios. Em seguida, multiplique as coordenadas dos vértices do polígono pelo número inteiro menos 2. E marque as novas coordenadas no plano cartesiano, formando um novo polígono. Verifique em qual quadrante ele se encontra e compare sua dimensão com a do polígono original. Tá. Primeiramente, o que a gente vai fazer é encontrar esses pontos, né? Que é o ponto A, B e C e o D. Então, eu tenho aqui, ó, 1 e 1, certo? 1 positivo, que é o X positivo, e o Y positivo, que é 1 e 1. Então, daqui para cá, na horizontal, eu sei que é o X, né? Então, eu conto 1. Para cima, eu sei que é o Y positivo, eu vou contar 1. Vou pôr o primeiro ponto. Depois, eu vou contar o B, né? Que é o ponto B, que é 5 e 1. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Achei a distância. Aí, para cima, a outra distância, que é o Y, é 1. Então, suba aqui, ó, 1. Aí, põe um pontinho. Então, 5 e 1. Certo? Agora, o C. O C é 1 e 4. Então, o 1 eu sei que é X. Então, eu conto aqui, ó, 1. Daqui para cima, eu vou contar 4. 1, 2, 3, 4. Vai o ponto aqui. Já achei o ponto C. Agora, o ponto D. O ponto D que eu preciso é 5 e 4. Então, vou contar de novo aqui, ó. O X sempre, primeiramente, é o X. Eu conto aqui, o espaço. Vou contar 5 espaços. Então, vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei aqui nessa distância. Só que eu preciso achar o Y, né? Então, é 4. Então, vou contar aqui de novo, ó. 1, 2, 3, 4. Pronto, achei. Agora eu só interligo todos esses pontos e vou achar esse retângulo, certo? Agora, ele pôs aqui que a gente tem que multiplicar
por menos 2. Então, eu coloco aqui, ó, 1 e 1 é o ponto A, né? Que é 1 e 1 vezes, né? Que é a bolinha que significa vezes. Aí, coloca aqui entre parênteses o menos 2. Aí, eu pego 1 vezes 2 é 2. Menos vezes mais é menos. Aí a mesma coisa aqui, ó, 1 vezes menos 2 é igual a menos 2, certo? Aqui, ó, tudo é positivo, então ele vai ficar sempre negativo. Então, 5 vezes 2 é 10. Menos vezes mais é menos. 1 vezes menos 2 vai dar menos 2, certo? Então, aqui, ó, aí eu vou fazendo essa multiplicaçãozinha aqui. Aí eu vou achar esses novos pontos aqui. Como que eu vou identificar? Que quadrante que vai ser? É fácil. Aqui eu não tenho menos 2. O menos 2 não é o x? Então, onde que é o menos 2 aqui? Que vai ficar no x. O x é horizontal, então o negativo ele fica para o lado esquerdo. Então, vou contar aqui, ó. 1, 2, certo? Aí, menos 2. Onde que é o menos 2 de y? É para baixo também, né? Então, vou contar, ó. Então, aqui eu achei, ó. 1, 2. Aí eu conto 1, 2. É o primeiro ponto, certo? O ponto B. O ponto B é a mesma coisa. Eu vou contar 10. Então, daqui novamente, né? Eu começo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sei que ele é aqui, tá? A distância. Agora, aonde que é o ponto exato? Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, que é o menos 2, que é y. Então, o ponto fica aqui, vai ficar o ponto B, certo? Agora, vamos achar o outro ponto, menos 2. Então, menos 2 e menos 8. Então, menos 2 eu sei que é 1, 2, né? Que está aqui. Achei essa distância. Aí eu vou contar 8 para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achei o ponto C. O ponto C é aqui, ó, que é menos 2 e menos 8. Então, recapitulando, nunca esqueça, do lado esquerdo é os números negativos. Para baixo é os números negativos de y, certo? Lado esquerdo é os negativos de x e para baixo é os negativos de y. Sempre a gente tem que lembrar disso aí, para fazer esse tipo de atividade, tá? Agora, a letra B para fechar esse retângulo. Então, vai ficar menos 10. Então, vou contar lá. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Achei aqui o espaço. Agora, eu tenho que achar o ponto exato, né? Que é menos 8. Então, eu vou contar para baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achei aqui o D. Agora é só interligar e vou achar esse retângulo. Certo? Dúvida aí? Aleph. Agora já saiu do. Vamos passar agora para o exercício 7. Exercício 6, né? Que diz assim, ó. Dados os pontos A, 2 e 1, B, 2 e 4, C, 5 e 1, D, 5 e 4. Marque-os no plano cartesiano e ligue-os formando um polígono. Em seguida, multiplica todas as coordenadas pelo número 2, formando 4 novos pontos.
marque esses pontos no plano cartesiano e ligue-os formando um novo polígono. Tá. Então, aqui, eu vou pegar, né, todos esses pontos novamente. Vou contar aqui, ó, novamente, 2 e 1, ó. Então, o x é o 2, o y é 1. Então, eu conto daqui para a direita, porque ele é positivo. Então, vai ficar 1, 2. Aí, para cima, é 1. E assim sucessivamente, né? O b, eu vou contar 2 de novo. 1, 2. E vou subir 4, porque y é 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, achei o ponto B. O ponto C é 5, que é y, então eu conto 5. Vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui o espaço. É 5 e 1, então só subo 1. 1 aqui, achei. O D, 5 e 4. Então vou contar tudo de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O espaço, o Y é 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Agora eu interligo os pontos e vou achar a figura. E aqui, para continuando, ó, como tem que multiplicar por 2, então é 2 positivo. 2 vezes 2 é 4. 1 vezes 2 é 2. Aí o ponto B, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. O ponto C, 5 vezes 2 é 10. E 1 vezes 2 é 2. O ponto D, 5 vezes 2 é 10. E 4 vezes 2 é 8. E agora eu vou achar no primeiro quadrante, né, que é aqui mesmo. Então, o 4, ó, 1, 2, 3, 4. O Y é 2, eu vou contar 1, 2. Achei o primeiro ponto, ele ficou dentro do retângulo do primeiro, certo? O 4, novamente, é aqui, né? Eu vou contar 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu aqui em cima, que é o 8. É o outro ponto. Agora o ponto C. Eu vou contar 10 para frente aqui, começo daqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E conto 2 para cima, ó. 1, 2. Achei o ponto C, certo? Agora falta o ponto D. É 10, que é a mesma coisa, e aqui é só eu contar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar 8 aqui, eu pulei 1. Então, aqui dá 8, certo? E só interligar agora os pontos que eu vou achar o outro retângulo, que vai ser bem maior do que o primeiro que nós fizemos. Vamos agora para o 7, o exercício 7. O exercício 7, dados os pontos A, menos 3 e 2, o B, menos 8 e 2, C, menos 6 e 7, marque-os no plano cartesiano e ligue-os, formando um polígono. Em seguida, multiplique todas as coordenadas por menos 1. Então, se a gente fazer isso aqui, né, nós vamos achar o triângulo, que é esse triângulo aqui. Agora vamos fazer a multiplicação aqui, né? Lembrando que menos vezes menos é mais, tá? Nunca podemos esquecer isso aí. Então, menos 3 vezes menos 1, eu vou achar 3. 2 vezes menos 1, eu vou achar menos 2. Aí, menos 8 vezes menos 1, tá errado aqui, tá? Eu errei aqui, ó. É mais, ele dá positivo aqui, é mais 8. Aí, 2 vezes menos 1, menos 2.
Menos 6 vezes menos 1, errei aqui de novo, é mais, tá? É mais 6. E 7 vezes menos 1 vai dar menos 7. Ou seja, então aqui ele vai ficar um triângulo, né? Fazendo tudo isso aqui, ele vai ser um triângulo, certo? É isso aqui. Dúvida aí nessa 7? Não. Então tá bom demais. Vamos para a 8, né? E a última questão, né? Que ele vai formar um pentágono, certo? Vocês notaram aí que esses exercícios nada mais é do que fazer desenho, tá? E só para identificar o que é os quadrantes, certo? Nunca esquecer que os quadradinhos, cada quadradinho é um espaço, certo? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, tá? A gente tem que detalhar isso aí e aprender isso aí, tá? Porque mais para frente nós vamos começar a entrar em cálculo, certo? Aí vai precisar saber bem de quadrante. Aqui é a mesma coisa, ó. Dados os pontos A, menos 2, 2, B, menos 4 e 1, C, menos 6 e 3, o D, menos 5 e 5, e o E, menos 3 e 4. Marque-os no plano cartesiano e ligue-os formando um polígono. Em seguida, multiplique todas as coordenadas pelo número menos 2, formando 5 novos pontos. Marque esses pontos no plano cartesiano e ligue-os formando um novo polígono. Analise as figuras comparando a área. Tá. Então, lembrando, esse tipo de exercício, a gente tem que saber o que é quadrante, o que é os quadradinhos aqui, o que é essas retas aqui, ó, uma cruzando a outra, aonde eu localizo x, aonde eu localizo y, tá? Aonde eu sei que x é negativo, né, que no caso é para o lado esquerdo, aonde eu sei que y é negativo, que é para baixo, tá? Então, tudo isso aí é minha base, porque se eu não souber esse princípio, eu não consigo deduzir como que faz o exercício, tá? Então, aqui no caso, o A, né? Vamos fazer a primeira multiplicação aqui, que vai multiplicar por menos 2, tá? Menos 2 vezes menos 2 vai ser 4. 2 vezes menos 2 vai ser menos 4. Menos 4 vezes menos 2 é igual a mais 8. 1 vezes menos 2 vai ser menos 2. Menos 6 vezes menos 2 vai ser 12. 3 vezes menos 2 é igual a menos 6. Menos 5 vezes menos 2 é igual a 10. 5 vezes menos 2 é igual a menos 10. E menos 3 vezes menos 2 é igual a 6. E 4 vezes menos 2 é igual a menos 8. Certo? Então, eu fazendo isso aqui, agora que vocês já sabem, né? Eu vou formar um pentágono. Certo? Que vai ser 5 pontos, ó. Então, aqui, o ponto A, B, C, D e E. Eu fazendo isso aqui, eu vou achar isso aqui, certo? Então, identificando. Por que que aqui deu no quarto quadrante? É isso que nós vamos analisar agora, tá? Por quê? Porque, ó, menos 2, ele não está do lado esquerdo, né? Então, ele está do lado esquerdo, ó, menos 2. Por isso que ele ficou no quarto quadrante. Certo? E o y, ele é positivo, ó. Aí ele ficou para cima. Certo? Então, menos 2 está aqui, né? E o 2, que eu sei que para cima, o y para cima é positivo, por isso que ele ficou no quarto quadrante esse pentágono, certo? Hora que eu fizer a multiplicação, aí eu analisando o primeiro, ó, o primeiro, por que caiu no segundo quadrante? Pelo seguinte, ó, analiso só o primeiro, ó. Não é 4 aqui? O 4 está positivo. Então, eu sei que o primeiro número é x. Então, ele está aqui, nessa reta. Então, vou achar o 4. Ó. Vai ficar
1, 2, 3, 4. Achei o 4. A distância é 4. Aí, o segundo ficou menos 4. Por isso que eu sei. Como eu sei que o segundo número é y e os números negativos de y é embaixo, por isso que ele ficou aqui no segundo quadrante. Certo? Dúvidas aí na explicação do oitavo? Não. Então tá bom. Vou estar encerrando a aula, tá? E tenha uma boa tarde para vocês aí, tá? Para o senhor também. Obrigado. Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hã? Oi, Cíntia. Oi, tudo bem? Tudo? Olha, deixa eu falar aqui com vocês. Primeira coisa que nós iremos fazer é a correção da atividade referente ao dia 1º/8, tá? Se vocês quiserem já dar uma olhadinha aí, para ficar mais fácil, a correção da tarefa do dia 1º/8. Beleza? Beleza. Eu vou pôr aqui o slide para a gente poder fazer a correção. 1º/8, não, desculpa, 1º/9, pessoal. A tia se encerrou, tá? 1º/9. Vamos lá. Número 1. Explique o que é camada de ozônio, não esquecendo de mencionar onde ela se encontra na atmosfera. Quem respondeu? Quem respondeu? Tia, vou ver se a tarefa tá aqui. Eu tô caçando aqui a atividade, peraí. Tá bom, a tia tá esperando. Pode repetir a pergunta, tia? Posso sim. Primeira pergunta. Explica o que é a camada de ozônio, não esquecendo de mencionar onde ela se encontra na atmosfera terrestre, na atmosfera. A número 1, a resposta é: em volta da Terra há um frágil camada de gás chamado ozônio, O3, que protege animais, plantas e seres humanos dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Localizado na estratosfera, entre 25 a 30 quilômetros acima da superfície, beleza? Hein? Sim. Número 2. Assinale a alternativa que indica os efeitos causados pela destruição da camada de ozônio na saúde humana. A número 2 é a letra A, principalmente problemas cardiovasculares e pulmonares. Letra B, aumento do risco do câncer de pele. Letra C, problemas respiratórios no fígado. Letra D, aumenta a incidência de problemas nas vias respiratórias. Qual dessas vocês marcaram? Letra B. B de bola. É letra B de bola. Aumenta os riscos de câncer. Marquei a B também. B de bola, tá? Vamos lá. 3. Quais são as principais substâncias destruidoras da camada de ozônio? O que é que vocês colocaram?
Produtos químicos como halon, tetracloreto de carbono, hidroclorofluorcarbono, clorofluorcarbono e brometo de melita. De metila, desculpa. Tia, repete aí de novo. Repito sim. Produtos químicos como halon com H. H-A-L-O-N de navio. Halon, vírgula. Tetracloreto de carbono. Tetracloreto de carbono. Hidroclorofluorcarbono. Hidroclorofluorcarbono. De novo, hidroclorofluorcarbono. Próximo. Clorofluorcarbono. Clorofluorcarbono. E brometo de metila. Tranquilo? Sim, já escrevi. Beleza. Número 4. Em relação à poluição atmosfera e com a camada de ozônio, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. O efeito estufa é causado principalmente pelo aumento de concentração de gás oxigênio na atmosfera, provocado pela queima de combustíveis fósseis, como carvão e aumento de gás ozônio. É F ou verdadeiro? É verdadeiro ou falso? Eu coloquei verdadeiro, não sei se está certo. É falso, tá? O processo da diminuição de concentração de ozônio vem sendo acompanhado desde o início, na década de 1980, em vários pontos do mundo, inclusive no Brasil. É verdadeiro ou falso? Coloquei Verdadeiro. Verdadeiro. Isso. A substituição do clorofluorcarbono por outros gases, como propano e butano, é uma medida para impedir a destruição da camada de ozônio. A letra C é verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Isso, verdadeiro. A destruição da camada de ozônio provoca o aumento de radiação ultravioleta, aumentando a atividade fotossintética das plantas com ampliação das colheitas. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Então ficou a primeira falsa, as duas verdadeiras e a última falsa. Beleza? Tranquilo, Beleza. pessoal? Essa matéria eu expliquei a aula passada, vocês lembram? Agora eu só estou corrigindo. Comente sobre o evento que ocorre levando à destruição da camada de ozônio. O que vocês colocaram? Hã? Como que ocorre a destruição da camada de ozônio? Eu coloquei minha resposta, só que não sei se está certo. Pode ler, meu amor. A destruição da camada de ozônio acontece devido à emissão de clorofluorcarbono, CS. CF é CFC, não é que você está falando? Sim. Isso. Tá, mas aí você complementa. Que a camada de ozônio, ela é destruída quando destrói duas moléculas de ozônio, né? E uma molécula de átomo de oxigênio. Mas ela pode ser reconstruída, viu? Tudo bem? Sim. Você pode complementar ou pode deixar só esse também, não tem nada. Agora aqui é para vocês elaborar um cartaz, sensibilizando a população da camada de ozônio. Vocês conseguiram realizar? Hã? Eu fiz. Beleza. E como a camada de ozônio é destruída pelo CFC? Alguém sabe?
Hã? Depois de liberados no ar, os CFCs levam cerca de 8 anos para chegar à estratosfera, onde é atingido pela radiação ultravioleta sem desintegrar e liberam o cloro. Por sua vez, o cloro reage como ozônio, que consequentemente é transformado em oxigênio, beleza? Quer que repete? Ou está conseguindo acompanhar? Alguém colocou essa mesma resposta? Oiê, alguém fala comigo? Então, eu vou passar para o número 8. Assinale a alternativa que indica a principal função do ozônio presente na atmosfera. Qual que é a principal função? Promover a radiação infravermelha emitida pelo Sol, filtrar a radiação ultravioleta emitida pelo Sol, absorver o gás carbônico, assegurar o equilíbrio da temperatura da Terra. Qual desses? Quem sabe? Eu coloquei a B. B? Eu coloquei a B. Eu também coloquei a B. Certinho, tá? Beleza? E como que ficou a organização dessas palavras da número 9? Quem sabe? A número 9, como que ficou a organização das palavras? Posso responder? Só não sei se está certo. Pode. A camada de ozônio é essencial para a vida, pois forma escudo que nos protege das radiações ultravioletas. Eu coloquei desse jeito, igual ela. Desse jeitinho, certinho. Parabéns, tá? Agora, a tia Cíntia vai explicar a matéria de hoje, beleza? Professora, acabei de chegar. Acabei de chegar, professora. Depois você me lembra de passar o gabarito da correção para você, tá? Tá. Bom? Vamos lá. O que é o calor? Vale lembrar que o calor também é chamado de energia calórica. É um conceito da área da física que determina a troca de energia térmica entre dois corpos. Então, o calor é uma troca de energia térmica entre dois corpos. Essa transferência de energia tem a finalidade de atingir o equilíbrio térmico entre dois corpos, ou seja, a mesma temperatura. Assim, o corpo mais quente transfere calor para um corpo mais frio, até que ambos tenham a mesma temperatura. Vale lembrar que o calor também é chamado de energia calórica. É um conceito da área da física que determina a troca de energia térmica entre dois corpos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, gente. Aqui a tia Cíntia deu uma repetida na matéria. Não sei se vocês perceberam. Então, para ficar mais fácil, a tia Cíntia vai explicar. O calor, gente, é uma troca de energia entre dois corpos, sabe? Onde um corpo pode estar mais quente que o outro e aquecer o outro que está mais frio. E isso gera o equilíbrio térmico entre os dois corpos. Beleza? Ok? Então, o calor é a troca de energia térmica entre os dois corpos, sendo que pode haver o equilíbrio térmico entre eles, quando um corpo está mais quente que o outro, tá? Olha os tipos de propagação de calor aí. Temos como os tipos de propagação de calor: convecção, condução e radiação. Beleza? Aí, ó, podemos ver aqui a convecção, temos o exemplo aqui, ó, um bule de café. A condução, uma frigideira. E a radiação, que é aqui do fogo. Beleza? Bora lá. O que é temperatura? Temperatura podemos conceituar como uma grandeza física que busca caracterizar o estado térmico de um corpo. Ou seja, a temperatura, gente, é o estado do corpo, se ele está quente, se ele está na temperatura normal, e a gente usa para poder medir isso o termômetro, tá? Beleza? Temperatura é a temperatura do corpo, que a gente usa o termômetro para medir. Calor.
Calor Calor é um conceito âmbito da física que representa uma forma de energia, sendo energia térmica em movimento entre partículas atômicas. A palavra calor também pode remeter para alguma coisa quente, ou seja, com temperatura elevada. Por exemplo, uma panela quente, quando você coloca ela no fogo, ela está com a temperatura elevada. É um exemplo de calor, beleza? Sensação térmica. Sensação térmica ou temperatura aparente é a forma como nossos sentidos percebem a temperatura do ar e que pode diferenciar da temperatura real. Por exemplo, a sensação térmica agora. Eu estou sentindo muito calor. Então, essa é a sensação térmica do corpo. Tranquilo? Pessoal? Então, vamos lá. Calor é uma troca de energia térmica entre dois corpos. O equilíbrio térmico é quando dois corpos é o equilíbrio de dois corpos que vai ter a mesma temperatura. E como isso pode acontecer? Um corpo mais quente transfere a temperatura para um corpo mais frio e isso forma o equilíbrio de temperatura. São os tipos de propagação de calor: convecção, combustão e radiação. Radiação pelo fogo, combustão temos a frigideira e convecção temos um bule. O que é temperatura? Temperatura é a temperatura do corpo. No caso, essa temperatura do corpo é medida pelo termômetro, tá? Calor. Calor por exemplo, é como você vai ver, tipo, se uma coisa quente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma coisa com a temperatura muito elevada. Se vocês colocarem uma água para ferver, ela vai estar com a temperatura muito elevada. E isso é considerado o calor, tá? A sensação térmica é a sensação que a gente sente, por exemplo, pela temperatura do ar. Agora mesmo está uma sensação térmica que está muito quente, tá? Para facilitar, eu vou colocar um vídeo aqui para você estar acompanhando a matéria. Tá tranquilo? Tá tranquilo aí para vocês? Sim. Sim. Vou colocar o vídeo, tá bom? Vocês não estavam vendo os slides, não? Não. Né? Ah, por isso que a tia tá vendo. A tia vai passar os slides aqui para vocês agora, tá bom? Espera aí que a tia vai passar, que vai ficar mais fácil para vocês. Primeiro eu vou pôr o vídeo, aí eu ponho o slide, tá? Olha o vídeo. Fala, galera. Aqui é o professor Thiago e hoje falaremos sobre processos de propagação do calor. Propagação está relacionada à disseminação ou espalhamento do calor. Isso pode ocorrer através da própria estrutura do objeto ou de um objeto para outro. De forma espontânea, a transferência de calor sempre ocorre de um local com maior temperatura para outro com menor temperatura. E se processa de três maneiras básicas: por condução, por convecção ou por radiação. É muito comum estarmos mexendo uma panela do fogo quando de repente começamos a queimar a mão com a própria colher. O calor transfere-se das chamas para a panela e se propaga ao longo de toda a colher até chegar à nossa mão. O fogo faz as moléculas que estão em contato com a chama vibrarem cada vez mais intensamente. Por consequência, esses átomos e alguns elétrons livres colidem com seus vizinhos. Em um processo que ocorre em cadeia, os elétrons livres, capazes de se mover dentro do metal, são chacoalhados e transferem energia às moléculas mais lentas. Dessa forma, a propagação do calor se manifesta na energia térmica das moléculas, que vão se aquecendo ao longo do material. Como o calor é conduzido por meio das colisões entre átomos e elétrons, esse processo é chamado de condução. Nele, a energia é transferida diretamente entre moléculas vizinhas, de modo que não há deslocamento das mesmas. A eficiência do processo de condução depende das ligações e da estrutura atômica ou molecular do material por onde o calor deve ser conduzido. Os metais, em geral,
possuem elétrons fracamente ligados na parte mais externa da sua eletrosfera. Por conta disso, esses elétrons encontram-se com mais liberdade para transportar a energia por meio de colisões. Dessa forma, os metais são ótimos condutores de calor. Por outro lado, alguns materiais possuem os elétrons mais externos aos átomos mais fortemente ligados. Por conta disso, não transmitem calor de forma eficaz e são conhecidos como isolantes térmicos. Esses materiais são utilizados para dificultar a passagem de calor ao diminuir a sua taxa de transmissão, que ocorre mais gradualmente. Dessa forma, o isolamento térmico apenas torna mais lenta a transferência de calor. Caixas de isopor, por exemplo, são utilizadas para manter a temperatura de bebidas geladas, dificultando a entrada do calor no ambiente. Cobertores são outro exemplo de isolante térmico. A maioria dos líquidos e dos gases são maus condutores de calor. Isso ocorre porque nesses estados da matéria, os átomos estão mais espaçados, dificultando as colisões que permitem a condução. O ar, em especial, é um péssimo condutor de calor. A taxa de transmissão de calor através do material é chamada de fluxo de calor. Essa taxa representa a quantidade de calor que passa de uma face a outra de um condutor em determinado tempo, e é representada pela letra grega I maiúsculo. Matematicamente, I é igual à quantidade de calor, que iremos chamar de Q, sobre o tempo. Lembrando que calor é um tipo de energia, sua unidade é o joule. Assim, o fluxo de calor é dado em joule por segundo. E devemos lembrar, é igual a watt. Um fluxo de calor igual a 30 watts significa que 30 joules de calor atravessam um condutor a cada segundo. Vejamos um exemplo. O fluxo de calor por uma janela de vidro é igual a 0,001 watts. Quanto tempo será necessário para que seja transferido 1 joule de calor pela janela? São 0,001 joules para cada segundo. Para um joule, seriam quantos segundos? Resolvendo a regra de 3, encontraremos 1 segundo. É possível também usar a fórmula do fluxo de calor. Pessoal, nessa parte aí dessa conta, nós não vamos aprofundar, tá? Porque era mesmo só para vocês saberem um pouco sobre o que é a condução e os outros. Essas contas aí não vão fazer diferença para vocês, não. Tudo bem? Agora, eu vou colocar lá no slide, porque não estava dando para ver os slides. E vai ser bom vocês dar uma olhada aqui nos slides, para ficar melhor para vocês entenderem, tá? Porque eu achei que tinha compartilhado, mas a tia Cintia não tinha compartilhado os slides, tá bom? Espera aí só um pouquinho, que já está entrando, tá? Dá para ver agora aí ou não? No meu. Dá. Dá? Beleza. Aqui que a tia Cintia estava explicando, ó. O que é o calor? O calor é a troca de energia entre dois corpos, tá? O equilíbrio térmico é quando os dois corpos ficam na mesma temperatura. Ou seja, quando tem um corpo mais quente e um corpo mais frio, ele passa a temperatura para o corpo mais frio e iguala a temperatura, beleza? Os tipos de propagação de calor, nós vimos no vídeo. Convecção, condução e radiação, certo? Sim. O que é a temperatura? Temperatura é a temperatura do corpo, se está quente ou se está frio. E onde nós podemos medir essa temperatura é no termômetro. Tranquilo? O que é o calor? Calor por exemplo, assim, é quando remete uma coisa quente, ou seja, quando a temperatura está elevada. Se você vai ferver uma água e ela está bem quente, então a temperatura dela é considerada uma temperatura elevada. Tranquilo? Sensação térmica. A sensação térmica é os sentidos que você vai perceber. Por exemplo, o que vocês estão sentindo agora que está frio ou que está calor? Calor.
Então, isso é uma sensação térmica provocada pelos sentidos. Tranquilo? Sobre as contas lá do vídeo, vocês não levam em consideração, porque a tia Cintia não vai usar aquelas contas. A tia Cintia só quis explicar mesmo o que era a condução, tá? A radiação e a convecção. Tranquilo para vocês? Sim. Sim. Certo. Então, tem alguma dúvida? Conseguiu acompanhar as atividades? A correção das atividades ficou ok? Eu consegui. Conseguiu? Qualquer dúvida, vai lá no PV, tá? Agora eu preciso que vocês ligam a câmera de vocês e a Graziela vai tirar um print pra gente. Pode ser? Graziela ou Gabriela, pode ser? Pode. Eu vou ligar minha câmera. Aqui. Ligaram a câmera de vocês? Aqui acho que a gente não está dando para ver. Vocês ligaram, Alain, Davi, Gabriela, Graziela, José Orlando? Liguei. Tá. Tá todo mundo ligado aí, José Orlando, ou não? Hã? Tá ligado, todo mundo. Então, você tira um print e a Gabriela tira outro, tá? E manda no meu PV. Pode ser? Pode. Então tá, tira aí. Deu certo? Gabriela, você tirou? Eu tirei. Prontinho, manda pra tia Cíntia, tá? Obrigada. E tenha uma boa tarde. Beijo, ó. Tá? Tchau. Nunca foi feito pra conseguir. Eu tive sorte da sorte, tive miragem de dia de dia.